Olá, boa tarde. Está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde. A gente, junto com você e com as personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil, debatemos os temas importantes, o crescimento, o desenvolvimento, os principais problemas e as saídas e as sugestões para resolvê-los aqui a nível regional, nossa Baixada Santista, e as questões importantes em nível nacional também. Reprise sempre às 20 horas, às 8 da noite, e às 22 segue o nosso painel regional com entrevistas e discussões importantes também sobre a região e sobre o Brasil. Nesta edição, com prazer, a gente recebe aqui no painel Debates o deputado estadual Luciano Batista, agora no PTB. Tudo bem, deputado? Boa tarde, prazer revê-lo. Boa tarde aos nossos telespectadores, aos nossos convidados também. É um prazer estar aqui no painel regional de novo. Muito bem. Conosco também a cientista política, a professora Olívia Pérez, mais uma vez colabora com a gente aqui. Tudo bem? Boa tarde, Olívia. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Luciano Batista. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Marcelo de Giuseppe, também cientista político e diretor técnico do Instituto... vou falar o nome aqui, o IBESP, Depois ele explica o que significa aí o IBESP, Participa com a gente também depois de uma longa ausência, mas volta aqui para colaborar com a gente. Tudo bem, Giuseppe? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, deputado. Olívia, Marcos. Prazer estar aqui de novo no painel debate. E o nosso Marcos Santana, companheiro do Jornal da Orla, mais uma vez também participa e nos dá o prazer aqui da presença no painel debate. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde especial a quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Muito bem, a gente sempre destaca na abertura do nosso painel regional debates os nossos parceiros aqui, semanais ou diários, Destacamos aqui primeiro a manchete do Jornal da Orla, Jornal da Orla em formato tabloide, que circula, como você sabe, às quintas-feiras aqui pela Baixada Santista. E destacando aqui na capa, deixa eu centralizar aqui um pouquinho, Ideia que deu certo. Se não me engano, acho que é a Bike Santos, que se refere a essa matéria. É isso, Santana? Isso, o projeto Bike Santos, que completa um ano de funcionamento agora no sábado. Já um ano? Completa um ano no sábado. E pela adesão do Santista, é um projeto vitorioso, que eu acho que ele deve ser ampliado, deve ser multiplicado para outras cidades da região, e chama atenção pela importância de se discutir novos modais de locomoção. O Bike Santos foi concebido para as pessoas encurtarem pequenas distâncias, e além de ser ambientalmente correto, e fazer bem para a saúde. Muito bem, eu passo aqui um exemplar ao deputado Luciano Batista, na sequência aqui para professor Olívia, E a gente passa aqui também ao Marcelo Giuseppe, lá na ponta também o nosso Marcos Santana, E como sempre também a gente destaca aqui a manchete da edição diária do Diário do Litoral, O nosso DL, que fala sobre o VLT aqui na capa, não é isso? VLT até Peruíbe é prioridade para o PAC. Ainda uma consequência da reunião dos prefeitos, que estiveram em Brasília com o deputado Michel Temer, prefeitos de Santos, e o vereador Banha, do PMDB, representando a Câmara da cidade de Santos, a reunião com o ex-deputado, vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. Na expansão do traçado definida ou defendida pelos prefeitos da Baixada, o tema vai ser discutido numa reunião amanhã, sexta-feira. Luciano Batista ganha também aqui um exemplar para ler aqui o Diário do Litoral, o nosso TL. Na sequência a gente passa também para o Olívia, para o Marcelo, lá na ponta. Aquela brincadeira, escravos de Jó jogavam Caxangá. Já? E uma nota triste aqui, Uma nota de falecimento que a gente é obrigado a dar aqui ao telespectador do painel Debates na abertura, De acordo com divulgação do site G1, do Sistema Tribuna de Comunicação e Sistema Globo também, Morreu na manhã desta quinta-feira o ex-prefeito de Guarujá, Rui Gonzalez, Ex-prefeito também foi deputado estadual, estava preso, por ter sido condenado a cumprir uma pena por envolvimento com uma quadrilha num sequestro a uma família de um gerente de um banco aqui na nossa região, mas principalmente em Guarujá mesmo, Se não me falha a memória, o banco era de Guarujá, situado em Guarujá. Segundo as primeiras informações, Gonzalez sofreu um infarto enquanto estava detido, Gonzalez foi prefeito de Guarujá, repetindo, entre 1993, foi eleito em 92, exerceu o cargo entre 93 e 1996. A administração contou aí com várias acusações, foi uma administração bastante polêmica, mas o Rui foi vereador, era professor,
foi eleito vereador, deu um salto rápido na carreira, se elegeu deputado estadual e, como deputado estadual, disputou e venceu a prefeitura de Guarujá, na época derrotando nomes famosos, pesos pesados, não é, da política de Guarujá, como o próprio Mauricio Mariano, não é? Foi. Vencendo também o ex-prefeito Jaime Dage, não é? Duas figuras de tamanha relevância, né, na política de Guarujá. Portanto, a gente noticia aqui na abertura do painel debates o falecimento do ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Guarujá, Rui Gonzalez. Uma perda, né, Luciano Batista? Apesar de todos esses envolvimentos. É uma perda. O Rui era um político polêmico, mas assim, tinha um carisma muito grande Sem dúvida. em Guarujá, né? Venceu uma eleição titânica, né? Porque o prefeito da época era o Tamburus, né? Valdir Tamburus. Valdir Tamburus, né? É. Então, difícil. Acabou se envolvendo com esse negócio da quadrilha, uma coisa que, do ponto de vista da justiça, ele estava envolvido, mas a gente também não tem a certeza absoluta de até quanto ele estava envolvido com essa quadrilha, né? Aquela história que foi o Banespa que roubaram, e aí os caras entraram na casa dele, e a polícia seguindo, os caras pegaram eles na casa dele. Na casa do Rui, exatamente. Então, é uma coisa assim, não dá para saber assim com certeza, com convicção Segundo as absoluta. informações todas, na residência do Rui Gonzalez, nesse episódio, né, havia lá um arsenal, né? Armas de todo tipo, de toda espécie, enfim, né? Ou seja, ficou difícil para o ex-prefeito se defender naquele momento e acabou preso, né? Ele estava, acho que, em... Eu me lembro que ele há muito tempo saiu em liberdade. Liberdade... Naquela... não, semiaberto. No semiaberto ele estava. Semiaberto, né? Agora estava preso de novo, é isso? No semiaberto, o cidadão sai durante o dia, mas tem que retornar à noite. Presídio, né? Pernoita Então, deve ser em Mongaguá. Eu agradeço a equipe de jornalismo aqui da TV Santa Cecília, coordenada pela Jamília, né, pelas que me passaram essas informações, e evidentemente que novas informações forem chegando, o pessoal pode ir passando aqui para a gente vai informando aqui ao telespectador sobre o falecimento do ex-prefeito de Guarujá, Rui Gonzalez. Não sei se alguém na mesa tem alguma coisa a dizer a respeito, do Rui. O Santana lembra bem do governo dele, né? A administração do Rui, né? E o curioso é que quando o Rui Gonzalez saiu da cena política de Guarujá, ele deixou um legado eleitoral muito grande, que curiosamente o Farid Madi acabou se apropriando, de certo modo, né? Que acabou culminando na sua vitória. Porque em Guarujá existe uma polarização, existia até um certo tempo, uma polarização muito grande entre os a favor e os contra Mauricio Mariano. Exatamente. Né? Então, no momento em que o Rui Gonzalez saiu da cena política de Guarujá, o Farid Madi acabou aglutinando esses votos contrários ao Mauricio Mariano e acabou determinando a sua vitória na prefeitura de Guarujá. É verdade. Muito bem. Então, só para a gente reafirmar, faleceu na manhã desta quinta-feira o ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Guarujá, ex-deputado estadual, Rui Gonzalez. A família do ex-prefeito, os nossos sentimentos aqui de toda a mesa, de toda a equipe de produção do painel Debates. Vamos em frente então, aqui uma pauta interessante, não é, que diz respeito a uma pesquisa, um levantamento do IBESP, coordenado aqui pelo Marcelo de Giuseppe, que diz assim: a maioria da população da Baixada Santista não consegue poupar dinheiro, segurar dinheiro em banco, segurar dinheiro em caixa, em caderneta de poupança. É isso que eu estou entendendo. É por aí mesmo, Marcelo? O que acontece? Nós gastamos muito, a vida aqui está muito cara, o que está acontecendo? Nós temos um agravante. Primeiro, que a população está muito endividada. E a nossa região aqui? Sim, no Brasil como um todo, na nossa região também, muito endividada, com dívidas altas em cartão de crédito, consequentemente não poupa. Então a gente começa, a faixa que consegue poupar ainda um pouquinho acima dos 45 anos, e isso é muito preocupante. Na verdade, o Brasil se preocupou muito em aumentar o consumo, realmente aumentou o consumo, mas consequentemente aumentou o endividamento das pessoas e a falta de poupança. Isso é um dado preocupante e a gente monitora mês a mês, como a gente monitora também a cesta básica dos 9 municípios da região. Então a gente percebe aumento de preço, aumento de endividamento, baixo investimento. E esse é um dado preocupante que a gente percebe que o governo federal, que ajuda a fomentar essa estrutura de investimento, de consumo, não está muito preocupado com isso. E isso me deixa muito preocupado, que a gente começa a ver, a pesquisa é uma foto de momento, mas a gente busca a tendência. A tendência do Brasil em 5 anos realmente é muito preocupante. A gente já tem o resultado, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, mais de 20% de inadimplência em uma faixa até R$ 1.600.
de renda. Quer dizer, a pessoa não paga porque ela não quer ou não paga porque não paga? Então, porque não pode. É. Então a gente percebe isso. Realmente a fotografia é ruim, a tendência é pior. Muito preocupante realmente. Acima dos 45 anos, você citou, as pessoas conseguem iniciar um processo de a faixa de da economia, de poupança. A gente tem um problema assim, que a gente não tem uma educação financeira na escola. Então o jovem não se preocupa com o financeiro. O segundo ponto, as pessoas não entendem que a previdência pública, isso é um dado até chato a gente falar nisso, mas é uma grande pirâmide. Uma grande pirâmide que a gente vai um dia, alguém não vai receber. Quem tá lá quando o cara chegar, quando eu chegar lá em cima, a grande chance, se não tiver uma reviravolta no sistema, eu não receber. Então isso é muito preocupante. Então as pessoas mais velhas ainda conseguem poupar muito pela preocupação que está chegando a velhice. Deixa eu guardar alguma coisa. O jovem não tem esse costume, mas tem o costume de consumo. Então a gente se preocupa, o que me deixa assim preocupado e que eu entendo que tem que ter uma reformulação é começar com realmente uma educação financeira. As pessoas desde o início, logo no seu início de população economicamente ativa, já se preocupar em começar a ter algum tipo de investimento. Porque com 60 anos ela tem grandes chances de ter problema com a previdência pública. Tá? Então a privada, que se preocupa com a previdência privada, que o brasileiro não tem esse costume ainda. Pois não, Olívia. Eu acho que a pesquisa do IBESP revela vários assuntos e temas interessantes para a gente discutir. Uma é a questão da inflação, né? Então, mesmo um brasileiro que não entende de economia, que não está lendo jornais e os problemas relacionados à economia do Brasil, ele sente no bolso que a inflação aumentou. Isso é um dado que todo mundo consegue sentir indo ao mercado. A pesquisa me parece que revela vários dados. Primeiro que a população recebe pouco e por isso não consegue guardar. A gente tem pouco conhecimento a respeito de investimento, essa educação financeira já não tem na escola e a responsabilidade pelo nosso dinheiro é nossa. A gente tem pouco conhecimento disso e a gente tem pouco também planejamento em relação ao nosso futuro. Então a gente crê que a gente vai depender da previdência pública, né? Mas a gente sabe que a gente, vendo a situação dos aposentados hoje em dia, não é um dado real, né? Se você depender só dessa aposentadoria, você vai ter dificuldades. Além disso, a população está endividada. E ela está endividada por causa do alto consumo, que ela não é capaz de se adequar. Além do alto consumo, a gente tem hoje em dia milhões de possibilidades de financiamento, né? Então a gente acha que financiar, emprestar dinheiro é uma saída rápida, mas na verdade vai dar problemas futuros. E eu acho que o que tem que se discutir por trás de tudo isso é esse estímulo desenfreado ao consumo estimulado pelo governo federal e que é característico da sociedade capitalista. Então, na nossa sociedade, consumir é ser feliz. E o resultado disso é falta de investimento e endividamento realmente. Deputado Luciano Batista, pelas andanças aí na região metropolitana, nós temos o crescimento do número de empregos, o desemprego em baixa, né, caiu nos últimos anos. Mas a Olívia cita os baixos salários, eu não sei exatamente se o Giuseppe identificou também, isso, né? Na pesquisa, né? Acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos aqui na região metropolitana, né? Como você vê isso aí? O brasileiro, o sujeito está desempregado, está se arrastando, né? Ele arruma um emprego, o salário baixo, aí ele recebe a promoção. A primeira providência que ele vai tomar é achar um jeito de gastar esse que veio a mais. Isso é um costume, não tem jeito, né? E o banco, como nesse mundo capitalista, os bancos são os maiores especialistas em arrancar dinheiro do cliente, então o banco já manda para ele lá um cartãozinho Visa, um cartão, eu fazendo propaganda aqui, né, desses cartões de crédito e o cara pega lá, é Platinum, é não sei o quê, e vai passando, porque ele acha... Não, isso aqui faz em 10 vezes, né? Vai ter que pagar a conta, né? Ela não Esse é um detalhe. 10, o cara, 20, 40 vezes. O cara fala assim, o cara vai no shopping, aí começa a comprar. Mas é tudo em 10 vezes mesmo, ele entra numa loja e compra um pouco em 10, ali compra um pouco em 10, ali compra um pouco em 10. Quando chegar nos próximos 10 meses, ele já arrebentou com o salário dele. Aí ele vai entrar na onde? No cheque especial. Que o banco, gentilmente, porque ele é lindo, ele parece o Brad Pitt, mas ele não parece, o banco está enganando ele. O banco vai lá e dá a ele um cheque especial. Além do cartão de crédito, cheque com especial. Limite. Dá um cheque especial, porque aí os juros são muito maiores. Astronômicos. E aí começa essa bola. Isso é uma característica do brasileiro. As pessoas têm que dar um break. As pessoas têm que compreender que tudo isso, quanto mais você puder comprar em dinheiro, é melhor. Porque você paga com desconto e quanto menos você usar o seu crédito, é melhor. Até porque também a pessoa faz uma prestação
Em 50 vezes vai um carro. Como é que se financia um carro hoje? Antigamente Pra você perder de era em vista, 12, né? 24. Hoje em 50, 60. Aí o cara, mas é barato, 50 vezes, são 50 de 1.000 e pouco. Só que quando o cara faz aquelas 50 de 1.000 e pouco, ele está empregado naquele momento. Ele não sabe se daqui a 50 meses ele vai estar empregado. E aí, ao adquirir esse veículo, também vem junto com o veículo um pacote de despesas. Qual seja, vem para seguro, desgaste natural do veículo, pneus, bateria, etc., escapamento, e a gasolina. E quebra. Todo automóvel quebra. O que acontece, Turão? O cara começa ele abriu uma despesa nova além do financiamento. E aí aquele salário que geralmente o cara financia no talo, Marcos, no talo, o cara sempre financia assim, quanto que é a prestação? Eu vou dar uma entrada de tanto e vou financiar tanto. Isso aqui dá, pô. Eu ganho 2.500, pô. A prestação de 1.500 dá, vai sobrar 1.000. Só que esse 1.000, Já está comprometido. a manutenção vai comer. A gasolina vai comer. Porque o cara, quando compra o carro, a primeira coisa que ele quer fazer é usar o carro. Ele começa a viajar. Aí tem custo, né? Pedágio, que não é fácil, 21 e 20. Então, assim, vem todo um pacote de... eu chamo de agregados. E aí o cara não aguenta o salário e começa a entrar no vermelho. E aí o cara quer... E agora? Não consigo pagar minhas contas. Ele vai no emprego, me manda embora porque levantar meu fundo. Acontece muito, preciso levantar, multa e tal. Ou então ele começa a aprontar para ser mandado embora. Só que isso é pior. Porque depois ele vai ficar desempregado. Mas eu vou receber seguro-desemprego. Esse negócio de seguro-desemprego também, ele é bom, mas tem esse lado. O seguro-desemprego eu segurei uns 3, 4, vai vir o verão mesmo, então verão quero dar uma curtida e depois eu arrumo um emprego. É verdade, isso é incrível. São casos e casos que eu encontro na rua. De gente que faz isso. Não, eu vou pegar aí 6 meses de seguro-desemprego, então 6 meses eu estou bem. Depois eu arrumo um emprego. Mas não é assim, né? E é por isso que o brasileiro realmente está entrando cada vez mais é como se fosse um buraco negro. O cara vai entrando. A bola de neve. É uma areia movediça, na verdade. É uma areia movediça. O cara vai... Quanto mais se mexe, mais vai afundando. E aqui vai vindo aqui, daqui a pouco está aqui. Desgraça financeira, para simplificar. Doutorão, o que está acontecendo no Brasil, a produtividade da indústria brasileira, ela não cresce. Isso é um grande mal. Primeiro, por falta de educação do funcionário, falta com o Brasil é um país, apesar de achar que importa muito, é um país muito fechado, não tem maquinário. Então, é um país que não consegue aumentar a produtividade. Se eu não consigo produzir mais, mas o meu consumo aumenta, é inexorável, vai aumentar o preço. Então, vai ter inflação. Então, o tomate já iniciou de novo a ser o vilão da história. Mas isso vai acontecer enquanto não tiver produtividade e não acabar com esse negócio de fomentar o consumo, a gente vai ter inflação. É uma pena que a gente tem hoje, quem tem 20 anos de idade, quem tem 30 anos de idade, não lembra o que era inflação. Eu revelei minha idade, né? 44. Então, assim, quem tem da minha geração lembra que sofria muito com 80% de inflação ao mês. As pessoas não, então elas estão achando que não vai acontecer nada. Infelizmente, se a gente tiver um gatilho e começar a ter realmente inflação de 6%, porque o empresário não é idiota, ele começa a ter ele vai começar a recompor seu preço. Porque o petroleiro vai parar a Cônigo Domênico do Rangoni, como é que eu pago? Precisa aumentar o preço. O governo ainda consegue não aumentar o preço e fazer mágica. A gente não, o empresário ainda não consegue. Então a gente vai ter cada vez mais problema. Vai ter que aumentar preço. Se aumentar preço, aumenta a inflação. E isso volta a ser um pouquinho antes da URV. A gente vai voltar aquele negócio todo dia de correção de preço. Então é um desespero que a gente mais velho tem, que os mais jovens não percebem, continuam consumindo. Então realmente assim, a cada mês que a gente faz essa comparação, a situação piora. Ou quando não piora, o número de endividado, o que piora é assim, a pessoa, cada vez mais, eu consigo pagar em 30 dias, agora eu consigo só em 60, agora em 90. Então sempre um dado não fecha. Isso é muito, realmente, essa conta não vai fechar. Esse é o grande problema. Olívia, quer completar alguma coisa antes da gente sair para o intervalo? Bom, só queria complementar um pouco a fala do Marcelo. Acho que tem vários assuntos que o brasileiro deveria entender um pouco mais e não entende, né? Um deles é a economia, é uma obrigação nossa entender um pouco mais de economia, relembrar o passado, tomar cuidado com o futuro. O outro deles é política, porque a gente elege governantes que aumentam a inflação e estimulam o consumo, inclusive a compra de carros. E um deles é nossos direitos. Então tem matérias básicas que o brasileiro, enquanto cidadão, deveria entender, entende pouco, e isso vai ter como consequência endividamento e falta de aplicação do dinheiro ganho.
Muito bem, Santana. Só queria acrescentar, esse nível de endividamento não é privilégio do morador da Baixada Santista, mas do brasileiro de modo geral. Isso é um reflexo direto dessa cultura global que nós temos hoje, que começou nos Estados Unidos, que é o tal do modo americano de vida, de que o estímulo ao consumo da pessoa só existe se ela consumir, se ela tiver experiências na vida. Uma entidade internacional ambiental fez um levantamento uma certa vez e disse que se o mundo inteiro tivesse o nível de consumo dos Estados Unidos, seria necessário que o mundo tivesse 6 vezes mais recursos naturais para poder abastecer todo essa necessidade de consumo, em termos de bens naturais, né, recursos renováveis e não renováveis. Então, eu acho que é a hora do brasileiro ter essa consciência financeira, de fazer o planejamento, de menos pensar, eu mereço tal coisa e assim, o que eu preciso realmente para poder viver adequadamente. Muito bem. Antes do intervalo, só uma mensagem importante, né, da Prefeitura de Santos para você sobre o programa Família Acolhedora. Existem momentos em que as famílias ficam sem condições de cuidar dos filhos. Tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui, né? Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças permanecem temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas nada substitui um lar. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba em sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo carinho e cuidados até que elas voltem aos seus pais. Seja, portanto, uma família acolhedora. Proteção que as crianças e adolescentes precisam, com o carinho que só a família sabe dar. As condições para isso: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar drogas ou álcool, não ter problemas financeiros, ter moradia digna, e a família deve aceitar a participação desse programa. As crianças têm entre 0 e 18 anos incompletos. A família vai receber uma ajuda de custo de até R$ 386,60 por criança. Contatos na rua Clei Presgrávido Amaral 26, no Boqueirão, aqui em Santos. Telefone 3251-9333. Agora sim, o break, voltamos já já. Estamos de volta com o Painel Debates, recebendo com prazer nesta edição o deputado estadual Luciano Batista, do PTB, a cientista política, a professora Olívia Pérez, também mais uma vez conosco, também cientista político Marcelo de Giuseppe, diretor do IBESP, e o nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla. 3017-9110, sempre à sua disposição para você entrar em contato conosco, participar com a gente, enviar a sua pergunta, o seu comentário, você fica sempre à vontade com a gente aqui. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional, compartilhe conosco, ou acompanhe em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Você acesse e clica lá no ícone Painel Regional e confere em tempo real o que nós estamos discutindo aqui no programa. Depois do painel debates encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá e acompanha, revê o programa, né, os momentos mais importantes do programa. A gente repete aqui, faleceu na manhã desta quinta-feira o ex-prefeito de Guarujá, ex-deputado estadual, Rui Gonzalez. Gonzalez teve, segundo o site do G1, um infarto fulminante, né, que o levou a óbito na manhã desta quinta-feira. Já demos essa notícia agora há pouco, na abertura do programa, e repetimos mais uma vez aqui a nota de falecimento do ex-prefeito e ex-deputado estadual Rui Gonzalez. Bom, a gente estava falando sobre a pesquisa do IBESP, não é? De que a maioria da população da Baixada Santista não consegue poupar dinheiro, todo mundo aqui opinou de alguma forma a respeito disso, mas deve existir aí algumas diferenças entre os nossos municípios. Que daria para destacar alguma coisa a respeito disso, Sim. José? Tudão, na verdade, assim, o que existe é uma lógica muito tranquila. Todo mundo tem acesso a tudo hoje. Então, o pobre ou o rico, ele tem acesso à internet, seja numa lan house, seja em casa, seja no telefone, e ele gosta do mesmo tênis. O gosto e a oferta das coisas é para todo mundo. O que difere, então, uma cidade da outra? As cidades que têm um consumo, têm um salário médio menor, certamente ela tenta consumir, mas ela não consegue pagar. Então, isso aí gera endividamento. Cidades que se destacam positivamente, Santos, e hoje que é uma cidade que chama atenção, Praia Grande. É uma cidade que vem crescendo. A gente tem uma outra pesquisa que a gente fez com relação aos empresários, a perspectiva de negócio dos empresários. 71% dos empresários de Praia Grande entendem, a gente faz essa pesquisa mensalmente, entendem que o próximo mês vai ser melhor. Isso demonstra que ele está numa situação realmente que está vendendo bem, contra uma média da região de 62%. Então Praia Grande hoje se destaca, Santos se destaca. Cidades do litoral sul se destacam menos, porque também são cidades menores. A gente tem... Aí você fala assim, o salário médio é menor, por quê?
também a gente tem uma cidade com pouca formação profissional. Nós temos a formação técnica demais, pouca formação de superior completo, logo gera um salário menor. Então não tem mágica essa situação. As pontas elas têm salários menores, mas querem consumir, se endividam mais. Perfeito. Olívia, perdão? Bom, as pesquisas já mostram aí uma associação entre educação e renda, né? Entre os anos de estudo e a melhora da renda para a população. Eu acho muito importante que você citou o fato do pobre querer consumir que nem rico. Essa é uma explicação na sociologia para vários dos problemas que a gente vive hoje em dia, inclusive para a causa da violência. Então a gente tem um padrão de consumo alto, que é o que se mostra na televisão, nas propagandas, e as pessoas querem ter aquela vida imaginária que elas veem na TV. E daí a importância de pesquisas como a sua, porque mostram mais ou menos como é o Brasil real. Porque enquanto a gente está vendo a Dilma falando no jornal que a economia vai muito bem, e a gente vê na televisão as pessoas sempre consumindo muito bem, na verdade o Brasil real é um Brasil em que as pessoas ganham pouco, estudam pouco, são endividadas. E dependem, como bem o deputado Luciano Batista falou, o brasileiro está acostumado a uma dependência de um Estado assistencialista, que vai dar a previdência, que vai dar o seguro-desemprego. Na verdade, a gente tem que transferir um pouco a responsabilidade para nós, e até como uma consciência de consumo, como o Marcos Santana falou. Deputado Luciano Batista, parece claro, né, pela pesquisa do IBESP, que as cidades que apresentam melhores condições econômicas, Santos, parece que é indiscutível, né? E Praia Grande, né? Alguma surpresa com relação a isso, não? Praia Grande. Praia Grande surpreende? Surpreende. Agora, você falou de um programa agora há pouco, antes de sair para o intervalo, que família Acolhedora, da Prefeitura de Santos. Um programa muito bacana, mas o que me chamou a atenção foi o último item, quando que a família recebe R$86. Qual família? A família que recebeu a criança, por criança. Você vai acolher uma criança em sua residência até que os pais tenham novas condições para continuar cuidando dessa criança. Mensalmente você vai receber essa ajuda por parte do Na verdade, Edgar, parece que esse valor é meio que simbólico, que eu acho que a ideia de quem concebeu o projeto é de envolver a sociedade, envolver as famílias, em troca de poder abrigar uma criança carente e dar suporte a uma família desagregada. Então acho que esse valor aí, porque R$380 para manter uma criança é um valor ínfimo, fica muito aquém das necessidades de uma criança nessa idade. Eu acho que o programa é muito válido, mas, na minha modesta opinião, não deveria ter o recurso, porque é estranho, né? Se for para dar 368, sei lá, reais, para a família que está acolhendo por criança, por mês, era mais fácil dar para a família que está sem condição, que também ia gerar uma confusão, porque aí, peraí, eu estou recebendo sem fazer nada, então é melhor não fazer nada, né? Mas a discussão do programa deputado é uma discussão válida. Não seria suficiente para ajudar a família. Mas é uma discussão que existe realmente. Nos Estados Unidos você tem projetos desse tipo, em que a família acolhedora recebe um dinheiro, e muitas famílias dos Estados Unidos, elas vivem de receber o dinheiro por causa de acolher criança. É uma discussão que sem dúvida existe. Por outro lado, é necessário uma ajuda de custo, né, para essa criança para que a família receba essa criança temporariamente. A ideia do programa é que seja uma recepção, uma acolhida temporária, até que a família de origem, até porque a nossa legislação preserva o pátrio poder, né, o pertencimento à família de origem, até que ela consiga se reerguer. Mas, sem dúvida, o que falta são programas que focalizem nessa família, para que a criança não vá para um abrigo e não precise de uma família acolhedora. Já que a gente está falando sobre família, eu acho que uma iniciativa interessante está acontecendo em São Vicente nesse momento, que é a ampliação da laqueadura das mulheres, que tem a ver com o quê? Com planejamento familiar, porque hoje muitas crianças nascem por absolutamente falta de planejamento, falta de educação das mães. Hoje a gente vê muitas adolescentes grávidas, mulheres de 35 anos que já são avós, que na verdade vão ser as mães de fato que vão criar essas crianças. Então eu acho que o planejamento familiar vem muito nesse sentido aí, então a gente tem que incentivar que iniciativas desse tipo do poder público sejam ampliadas. Posso fazer só um adendo? É importante o deputado estar na mesa, porque a lei de planejamento familiar, Marcos, ela é impeditiva. Por que isso? E eu passei por isso. Você tem o pai e a mãe tem que ter acima de uma certa idade, tem que ter acima de 2 filhos, e ainda o marido tem que concordar de ir com uma reunião com os especialistas lá para conversar, para depois assumir. Aí quando você pega uma família com uma cultura mais baixa, no meu caso, que fui lá, fui fazer ectomizado, o marido se recusa a fazer. E a mulher, ela quer fazer quando ela vai ter o parto. E aí também o médico se recusa a fazer no momento do parto. Então, assim, a lei ela tinha que ser um pouco mais branda,
A pessoa tem vontade de não ter mais filho, é um conceito individual, ela vai lá e faz. Mas a lei 11.000 e alguma coisa, realmente ela coloca tantos óbices que ela dificulta a mãe conseguir fazer ela criadora. Mas é uma lei federal. Uma lei federal, então é importante sim. Um dia o deputado vai ser um deputado federal. É. Então já é uma briga. Está profetizando. É bom que sabe, né? Não, torcendo. Tudo é possível. E, na verdade, esses assuntos eles estão interligados, né? Porque a gente tem aí uma falta de planejamento familiar, sem dúvida, e um problema na área da saúde no Brasil, que é um problema gravíssimo e vai pautar as eleições do ano que vem. É essa família que tem vários filhos, que não consegue consumir segundo o padrão, que acaba se endividando, não consegue cuidar da criança dela, e aí entra esses programas do tipo o apadrinhamento familiar. É isso, deputado? É isso, é um pouco, eu acho que deveria ser voluntário mesmo. Você daria uma filtrada boa. Para evitar uma possível especulação, o cara fazer de olho no dinheiro, porque é um perigo até do ponto de vista social, para a criança que está vindo. Eu estou vindo porque a pessoa me quer lá, ou eu estou vindo porque ela está pensando nos R$380? O político também tinha que ser voluntário ou não tinha que receber? Porque acaba Poderia a ser. mesma discussão, né? Não é porque quando você fala de tirar uma criança da família, é mais importante do que a política. Muito mais importante. Mas aí o incentivo acaba não sendo uma coisa ética, por vocação, e sim uma coisa financeira. perigosa, né? Eu acho perigoso. Eu acho contraditório. Esse incentivo? Mas nada, o programa está perfeito, assim. É só uma observação que eu acho contraditório. A pessoa é como quem adota uma criança para o resto da vida, recebe alguma coisa? Não. Claro que não. Não é isso? A pessoa adota por quê? Porque ela ama, eu não posso ter um filho, vamos dizer. Então eu quero adotar uma criança. Então você vai lá, escolhe uma criança por uma série de fatores, visualmente, ou porque bateu, e aquela ali, você sentiu alguma coisa, né? E você adota uma criança. As pessoas mais espíritas é que têm mais esse costume de entender o que eu estou falando. Às vezes, espiritualmente, você bate com uma criança e adota. Você não está adotando a criança porque você vai ter recebendo um incentivo do governo. Mas é só uma ajuda de por custo, amor. deputado. Não Isso. chega a ser uma ajuda uma de custo. fonte de renda alta. Mas qual é o limite disso? Quanto tempo isso? Não sei exatamente qual é o limite disso. A questão aqui, no caso, é incentivar aqui, ao invés de ficar temporariamente numa casa de acolhimento, não é? É muito melhor ficar na família. Na família. Né? Eu gostei de tudo. Tem essa triagem toda, todas essas condições. Até porque também o poder público tem o seu limite também. Você também sabe tem, disso. E a responsabilidade, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, é da sociedade também, de cuidar dessas crianças. Doutora, se a gente entrar nessa seara, a gente vai chegar no psicológico, que a criança vai chegar um momento que ela fala assim, quero ficar aqui. Isso. Como é que depois Aí para tem a questão desvincular? Dependendo do tempo de duração desse acolhimento, dependendo da família que a acolher temporariamente, talvez haja essa reação mesmo. Pode criar um elo do sentimental entre a família ligação, acolhedora com a criança que está sendo acolhida. Pode acontecer. Mas no fim todo mundo quer sempre ficar com o pai e com a mãe, né? Claro. Depende, às vezes o pai toma umas cagebrinas, Toma bate o quê? na criança, umas cagebrinas. As cagebrinas? Aí bate na criança, aí o cara vai para uma família que é uma família Se for só estruturada. cajibrina tá bom, né? Quando não for crack e outras coisas mais, né? Pior ainda isso aí, né? Sem dúvida. Deputado Luciano Batista, vamos discutir um pouquinho de política, né? Faltam 3 minutos para fechar o bloco, enfim, mas nesses 3 minutos dá para explicar, não é, o que a gente já sabia há muito tempo, a sua saída do PSB e a sua entrada agora no PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Diga lá. Foram quase 20 anos que eu fiquei no PSB, né? Sim. Desde 93 ou 94, se não me falha a memória. E a gente tentou construir, ajudei a construir a história do PSB lá na minha cidade, São Vicente, um pouco no estado, porque eu participava do diretório estadual, mas você vai desgastando, como um casamento, às vezes acontece, vai desgastando, e chegou a hora de sair, né? Já era para ter saído há muito tempo, em momentos que os conflitos e as discussões com o Márcio acabavam extrapolando, mas a gente vai relevando, vai tentando colocar o nosso ponto de vista, mas chegou a hora de sair. Tive vários convites que me deixaram felizes, porque às vezes você sai de um lugar e, e agora, será que eu estou errado? Eu recebi 7 convites, né? PROS, Solidariedade, PP, PSDB, PTB, então foram muitos convites e a gente optou pelo PTB
pela história do PTB, né? O PP, quem ele fez o convite, saiu, né? Saiu, o Beto Massum me convidou várias vezes. E o Maluf saiu do também, partido. Essa foi uma Bom, surpresa. já se o Maluf fez o convite direto, então. Foi uma surpresa. diferente. O Gessé também me convidou. O Gessé é o secretário-geral do partido. Mas, de qualquer forma, assim, ir para o PTB, mudar de partido é continuar com a mesma atuação, continuar trabalhando bastante por São Paulo, para a nossa região, né? Polêmica, ontem mesmo já foi uma polêmica, porque teve uma discussão fortíssima na Assembleia ontem por conta do aumento dos salários dos policiais, né? E o PTB fechou questão de votar a favor, e eu não pude votar a favor, porque não dava votar a favor desse aumento ridículo de salário. O PTB é base do governo Base do Alckmin, governo. né? Já há muito tempo. Eu costumo dizer o seguinte, Aliado, né? eu sou Primeira aliado, mas não sou alienado, né? Não dá para você ser aliado, gosto muito do governador, muito mesmo. Acompanho ele sempre que posso, mas um aumento de 7% para a tropa não dá. 7? 7% não dá. Não dá. R$200 de aumento. Os caras estão na rua encarando crime organizado, estão encarando black Box. Aí, quando acontece lá o problema no começo dessas confusões, quando a polícia estava agindo, aí às vezes acontece daquele negócio de gás lacrimogêneo para cá, bala de borracha para lá, pegou em alguém. Pegou num repórter da Folha, nossa, ficou 10 dias na primeira página. Quando o policial toma um tiro, não fica nem meio dia na primeira página. Então, a polícia sofre um monte de coisa. Aí na hora de receber o salário, um aumento de 7% não dá, né? Não dá. Os caras estão colocando... A gente está discutindo aqui no programa agora, as pessoas estão em casa. Quem é que está na rua cuidando da segurança? É a Polícia Militar. É a Polícia Militar que está na rua. Sim. Então, era preciso que o governo mandasse uma coisa melhor. Então, ser da base aliada não significa falar amém para tudo. É uma parceria que tem que ser respeitada. E ontem foi o primeiro teste, eu tive que votar contra e na terça-feira Você votou também... contra a bancada? Contra a... Não, se eu votasse a favor, teria aprovado. Faltou 2 votos. Então eu não votei a favor. Você votou contra ou você se absteve? Você tem 3 opções regimentalmente. Você pode votar contra, a favor ou se abster. Se eu me abster ou votar contra, é a mesma coisa. Porque não dá quórum, porque tem que ter 48 votos mesmo. Ah, sim. Tem que ter 48 votos. Ele teve 46, faltou 2. 48 votos de 90 deputados, é isso? 94. 94. Tem que ser a maioria. Maioria simples. E na terça-feira também só teve 42 votos. Então o governo, eu estou lá há 6 anos na Assembleia, 7 anos, eu nunca vi o governo sofrer 2 derrotas na mesma semana. Foi a primeira vez que eu presenciei isso. Sofreu uma derrota na terça e uma derrota na quarta. Mas é uma derrota... Mesmo tema? Mesmo tema. Foi porque foi votado. Porque funciona assim, se você não aprovar, não é que rejeitou. E volta para a sessão de novo. E na terça-feira volta de novo. E se o governo não mudar, vai rejeitar de novo. Esse é um dos grandes dramas. A área da segurança pública é uma pedra sempre no sapato dos governos do PSDB, né? Desde Covas, Alckmin, Serra, Alckmin de novo, enfim, né? Mas olha, eu fiz um levantamento, Boturão, dessa história toda. Eu levantei de 2007 para cá. Os aumentos da Polícia Militar sempre foram muito insignificantes. E teve anos que não teve aumento. Quer dizer, teve inflação. E o aumento é assim, dá um aumento, vota agora o aumento em outubro, para o cara receber em dezembro. Pô, só que o ano começou em janeiro. Veja como é que é as coisas. Depois o cara vai ter uma outra discussão, provavelmente no final do ano que vem. Aí não vai ter porque é período eleitoral, aí só em 2015. Para receber no final de 2015. Assim, a PM é a categoria mais massacrada do funcionalismo do Estado. Existem problemas com os professores, área de saúde, mas a PM é um massacre assim, descomunal. E não poderia acontecer isso. Porque, vocês imaginem, para concluir, essas confusões que estão acontecendo, essas depredações. Não tem polícia na rua. Vamos tirar a polícia militar da rua. O que ia acontecer? Ia ser um caos, ia ser aquele, tem um Bronx no Brasil, aquele bairro que tem lá nos Estados Unidos, que era super violento. Isso aqui ia virar um Bronx, porque se a polícia militar não estiver na rua, não tem a ordem. Então você não pode massacrar os caras que estão tentando manter a ordem. Com a PM na rua já está acontecendo o que a gente está vendo por aí, né? Porque ela está injustamente, a grande mídia errou ao apontar o seu canhão para a mídia, para a PM, quando a PM estava resolvendo. Aí, com medo de ser punido, os caras recuaram. Porque os caras estão quebrando, prende o cara, aí prende o cara, ele é estudante da USP, é o estudante da USP que está quebrando, né? Tadinho, né? O estudante da USP. Não, está quebrando. Ele está quebrando. Exatamente. Então, tem que ser preso. Mas se prende, aí a mídia fala, coitado, é estudante de direito da USP, não pode prender. Está quebrando, prende. Mas ele pode quebrar. Não. Ele pode invadir a concessionária, pôr fogo no carro. Não pode, claro que então, não. Exatamente, mas a grande mídia criou esse mito. Então a PM, eu converso com os policiais, eles estão receosos, porque de repente ele prende um cara,
E ele vai responder um processo. Porque aquele cara aqui é isso. filho de alguém. Ele é filho do cara do diretor da TV e tal. Aí, não, o cara vai ser massacrado. Ele vai ser conduzido ao Romão Gomes. Porque ele prendeu um cara que estava quebrando o patrimônio alheio. Se a gente aqui que está na mesa, vamos supor que você ou eu, qualquer um, o Marcos, o Marcelo, o Lívio, a gente tem uma loja. Outro dia você viu uma banca de jornal na Avenida Paulista, os caras destruíram a banca do coitado lá. E quem é que paga? Eu quero saber o seguinte, quem vai pagar? Ele, né? Ninguém vai É pagar. o Estado que tem que pagar, né? Então, mas vai pagar quando? Sabe quando? Isso é um precatório. 2006. Bom, Exatamente. vamos para mais um intervalinho aqui no Painel Debates. Retornamos em instantes. Estamos voltando, né? Este é o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Debates. Eu estou aqui com prazer recebendo o Luciano Batista, deputado estadual do PTB, não é? A nossa Olívia Pérez, o também cientista político Marcelo de Giuseppe e ainda o nosso Marcos Santana, editor adjunto do jornal Dauer. Algumas perguntas já chegando por aqui, né? Mas gerou uma polêmica danada as críticas do Luciano Batista, a questão dos quebra-quebra, a defesa veemente do Luciano Batista, a atitude da Polícia Militar. Olívia, você quer contestar a defesa do Luciano com Vou relação ao PM, contestar né? várias coisas. Primeiro, em relação a essa troca-troca de partido que a gente vivenciou nas últimas semanas, né, em especial com a criação de 2 novos partidos, o Pró Solidariedade. Então, os candidatos ao próximo pleito, eles podem mudar para partidos novos. Você tem a possibilidade de ter seus mandatos cassados pelos partidos a que eles estão filiados. E eu tenho 2 grandes explicações. Uma é o fato dos políticos seguirem o tal do consciente eleitoral, e o outro é um desgaste, falta de espaço dentro do seu partido. No caso do Beto Mansur, que saiu do PP e foi para o PRB, eu acho que ele está de olho aí num puxador de votos, que é o Celso Russomano, e de olho aí numa próxima candidatura com base no Celso Russomano. Se o Russomano for candidato a deputado federal mesmo, o deputado Beto Mansur deu um tiro certo. Se não for... No caso do Luciano Batista, acho que tem a ver aí um desgaste, uma falta de espaço dentro do próprio partido que faz eles mudarem. Ele foi para o PTB, que é um partido que há anos vem apoiando quem está no governo, e aí ele falou que foi contrário aí no aumento dos policiais a uma orientação a um voto do PTB. De fato, o governo do estado ele está não dando atenção especial que deveria dar à segurança estadual. Ele tem saídas mal feitas como a Operação Delegada, sendo que uma das saídas deveria ser um melhor preparo e uma melhor remuneração, sem dúvida, da polícia. A consequência disso tudo, dessa falta de assento, né, de atenção com a segurança pública, é uma polícia mal paga, despreparada e violenta. E é uma polícia violenta porque é violentada pelo Estado. Giuseppe, Marcos Santana, sequência aqui com o deputado Luciano Batista, a questão política, a questão que envolve a PM, e, enfim, todo esse contexto. Eu acho que esse troca-troca de partidos que a gente verificou é mais um fenômeno, uma consequência da capacidade do político de se autopreservar. No caso do Beto Mansur, ele logicamente ele percebeu que no partido do Paulo Maluf, a possibilidade de reeleição dele era muito reduzida. Ele, como a professora lembrou bem, ele foi atrás dos votos do Celso Russomano, que isso aí, por conta do quociente eleitoral, acho que a única chance que ele tem de permanecer na Câmara Federal. No caso do deputado Luciano Batista, acho que também esse conflito interno no PSB, que o deputado Márcio França acabou sufocando o Luciano Batista dentro do partido, o Luciano Batista procurou outros espaços para também poder ter uma sobrevida política. Mas olha, desculpa. Na verdade, assim, é importante ressaltar que o político não fez nada de ilegal. Existe a lei, por isso que ele pode fazer isso, né? Então, a primeira coisa, eu não sou advogado de nenhum político, pelo contrário, critico muito, mas a primeira coisa é essa. Com relação ao Brasil, as manifestações, o policial, o que acontece no Brasil é um fenômeno triste, que é culpa do sistema. O sistema é um sujeito que não existe, mas que sempre é culpa do sistema. Se tirou a responsabilidade individual das pessoas. Tudo que eu faço, eu tenho responsabilidade, isso não existe. Então, quando a gente compara com outros países, como Singapura, as pessoas falam, a primeira coisa que o brasileiro fala quando vai para lá, e eu conheço bem essa história, é assim, é um país muito triste, porque tem muita regra, mas quando você está dentro da sua casa não tem regra, mas fora tem que ter regra. Agora eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o deputado, porque o deputado está indo para um partido que tem uma bandeira e que as nossas pesquisas, não só na região metropolitana, mas principalmente na região metropolitana, ela levanta que a situação da redução da maioridade penal hoje o brasileiro quer isso, a região metropolitana quer isso.
O Campos Machado, que é do PTB, vem falando muito sobre isso, é um plebiscito que ele quer. Queria saber a opinião do deputado e falou, deputado, se o senhor quer fazer o que a população espera, entra nessa barca, porque a população espera isso. Eu sou completamente favorável a isso. A redução da maioridade penal? Favorável, muito favorável. Essa bandeira, de fato, é do PTB, está levantando isso, porque assim, a classe política de Brasília, ela parece que não está aqui no país, né? Porque acontece cada coisa. O Código nosso, civil, penal, é uma coisa maluca. É totalmente fora da realidade. Você tem um código dos anos 40 com um crime dos anos de 2013. O crime está 70 e poucos anos à frente do código nosso. E não se atualiza. Então, se acha que um garoto de 16, 15 anos que atira no outro é menor. É menor. Junto uma quadrilha, mata uma pessoa. Quem atirou? Foi ele, foi o menor. Sempre foi o menor que atirou, né? Esse caso, lá do boliviano, que o menino que mataram, prenderam 20 caras, sei lá quantos, 12, 15. Quem matou? O menor que está no Brasil. Que foi morto, né? Tá morto. Ele foi morto agora? Eram 3 envolvidos no crime, eu acho que 2 foram obrigados a tomar um veneno dentro da prisão pelos no próprios caso da torcida do Corinthians. O Luciano está falando da torcida do Corinthians. Achei que fosse o menininho Esse é outro boliviano. caso. Esses aí, Esse é outro caso. Que Deus os carregue, porque... Deus os carregue. Fuzilou aquela criança. Pô, brincadeira. Não é um ser humano. 5 anos que Aquilo chorou. não é gente. Então, assim, a gente tem respeito. que atualizar, assim, maioridade penal. Tem que se mexer nisso. Não dá para continuar assim. E a questão que a Lívia falou da polícia, realmente a polícia sofre essa violência. Agora, é preciso mudar essa cultura. Eu compreendo essa coisa do PSDB ter sido fundado pelas pessoas que sofreram com a ditadura, mas a ditadura foi do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Não dá para você sacrificar 100 e poucas mil pessoas porque você sofreu a ditadura. Quem sofreu a ditadura não fomos a gente. Foi Mário Covas, que já morreu, Ulisses Guimarães, que já morreu, Fernando Henrique, que não morreu, mas que está aí, que sofreu, Serra sofreu. Agora, a gente não pode fazer política com esse estômago de massacre os caras. O estado de São Paulo é o estado mais rico do país. Não pode pagar um dos últimos salários para a polícia. Não pode. Nós não podemos ter, com todos esses defeitos, a melhor polícia do Brasil, qual é? A de São Paulo. E pagamos um dos piores salários? Não pode. Não dá para fazer Qual é a isso. explicação do governo? Não tem explicação. A questão orçamentária? A explicação é assim. É aquela explicação para a gente engolir. A lei de responsabilidade fiscal. Espera um pouquinho. No primeiro mandato meu, nós arrumamos 15 carreiras de funcionários do Estado. Da fiscal da Fazenda, tudo quanto a gente foi acertado. E quando chega na Polícia Militar, é a lei que não pode. A lei que não pode? Pode sim. Você tem que dar um jeito. O que não pode é você criar uma lei delegada que o cara tem que trabalhar na hora de folga dele. E com a família dele? Família? Eu estava brincando com a Olivia aqui. Agora os policiais estão de alerta aí. Não é bem assim, mas é uma coisa assim. Estão de plantão. Férias canceladas, não pode tirar licença-prêmio, não pode nada. E o cara que estresse do cara, o cara que mora aqui, que programou para ir visitar o pai no interior de Pernambuco, comprou passagem, não vai, filho. A polícia é assim. A polícia é assim. O cara parece que é um objeto. E o policial é um membro da sociedade. Existem maus policiais? Existe, mas existem maus pessoas em qualquer lugar. Qualquer lugar, claro. Qualquer lugar. Então nós não podemos, nós temos uma nata, a gente fala mal da polícia, não fala as pessoas, polícia, tá bom. Foi roubado, estão querendo entrar na tua casa, tu vai ligar para onde? Para onde que você liga? Liga para um 90, é lá que você vai achar a solução. Estão entrando na minha casa, é a polícia, é a viatura que vai chegar e o ladrão que vai correr. Você não vai ligar para outro lugar. Então nós temos que ter essa consideração, não podemos falar de um erro de um policial que foi violento num distúrbio civil e condenar todo mundo. Então não dá aumento para... Não, o bombeiro é policial militar. O policial militar, o rodoviário é policial, a Águias, tudo policial militar. Então não existe, não é porque um cara da infantaria errou, da tropa errou, que toda a tropa está errada. Sem dúvida. Bruno Copertino de São Vicente diz assim, deputado Luciano Batista, por que do desmotivamento da saída do PSB? Você é tão amigo do Billy, não é? Por que não se filiou ao PP? Ele já explicou aqui, né? Que a opção foi o PTB. Era uma conversa mais antiga. Com rapidamente. Bruno Copertino, Bruno, é isso? Bruno Copertino. É isso, né? É. Bruno, não há... Se sair do PSB, eu deixei um monte de amigo lá. O Márcio foi um brilhante prefeito no primeiro mandato dele, no segundo também. Não dá para se falar o contrário, porque eu saí e vou esculhambar agora lá. Só que não dá mais para continuar. Então, você tem que sair. Eu sou amigo do Billy, há 30 anos, fomos criados no mesmo bairro, no Jockey Club. E se o prefeito fosse o Caio, eu também estaria ajudando o Caio, porque a minha tarefa como deputado é ajudar a cidade, quem quer que seja o prefeito. Você não pode querer ajudar uma cidade só porque o prefeito é seu amigo.
Não é isso, não é um mandato justo de um deputado federal ou estadual fazer isso. Eu vou ajudar aquela cidade porque o prefeito é meu amigo. Aquela não. Então, se fosse o Caio que tivesse ganho a eleição, eu estaria ajudando do mesmo jeito, porque é o meu papel institucional. Cunha da Enseada do Guarujá. Dá parabéns a gente aqui, a gente agradece, obrigado, né? E diz que até que, enfim, tem alguém que está falando a realidade do que é o Brasil. Parabéns à professora Olívia. Muito bem, Olívia. Tá vendo? Obrigada, Tá uma voz conquistando discordante. Os seus fãs, né, incondicionais. A Olívia realmente é uma cabeça diferenciada que a gente conquistou aqui para o painel debates, tá certo? Marcos Santana, pois não, fica à vontade aí. Alguma questão aí, o Luciano Batista, questão política, dúvidas aí para tirar com ele, não? Com relação a gente fala muito de região metropolitana e tal, né? Os prefeitos fizeram uma comitiva, foram recebidos pelo vice-presidente e que anunciou uma série de medidas em favor da região. Gostaria de saber uma avaliação do senhor, se essas obras realmente vão sair do papel, o que falta, qual que é o empurrãozinho que falta aí? Muito se fala de o Condesb seria o responsável por gerenciar essa coordenação. Como é que o senhor vê essa questão? Com muito otimismo, porque nós tivemos um problema sério na Baixada por muito tempo. Os prefeitos antigamente eram muito vaidosos, né? Cada um olhava para a sua cidade, né? Então, reunir o Condesb era engraçado. Eu fui em algumas reuniões do Condesb, da agenda do Condesb, do Turão. E parecia que um era inglês, um era de Cuba, o outro era aquele que está falando alemão, russo. Cada um falava uma linguagem, né? Tinha um que falava baleês. Baleês é a língua das baleias. Quem assistiu aquele filme, o Procura Si Mesmo, tinha um peixe que falava baleês. Então, ninguém se entendia. Ao que parece, os prefeitos estão se entendendo. Por exemplo, essa decisão deles de levar o VLT até Peruíbe é fantástica. Não é possível nós termos o VLT só em São Vicente de Santos, que é uma solução paliativa. O VLT tem que ir até Peruíbe. E olha, vou dizer mais, se não for até o Vale, que nós tínhamos a linha do trem, a linha do trem ia até Iguaba, a linha do trem subiu a serra. Né? Você tinha várias opções de linha do trem, você fazia a Baixada, fazia o Litoral Sul, você fazia o Vale, você subia a serra, Santos Jundiaí, quem é que não pegou aqui? Tem. A Olívia não, que é novinha, mas nós que já acabou com a gente, falou que quem tem mais de 40 é velho, então eu tô nesse hall aí, então eu peguei o trem para Jundiaí. Eu peguei, era pequenininho, então, aliás não, era novinho, pequenininho ainda sou, mas era novinho, peguei o trem. Então essa decisão dos prefeitos de fazer mesmo, agora eles têm que fazer, né? O meu medo é assim, os prefeitos falarem e a coisa não acontecer. Então essa coisa tem que ser séria, são 50 bilhões do PAC da mobilidade. Os 50 bilhões não são para a região não. só, né? Vamos deixar isso bem claro. Nós vamos estar dentro do PAC da mobilidade. Destacou isso aqui com o prefeito Paulo Alexandre ontem aqui. Né? Não é só para a região. Mas quem for mais rápido vai pegar primeiro. Isso é óbvio. O governo estadual e federal é assim. Quem apresenta o primeiro processo, pega o projeto, sai primeiro o recurso. E acho que essa coisa de levar o VLT até Peruíbe é fantástica. Muito bem, estamos encerrando aqui, em cima da hora, mais uma edição do Painel Debate. Eu agradeço muito ao deputado Luciano Batista. Valeu, deputado. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado por estar com essa galera aqui, esse time de primeira linha aqui. Obrigado à Olívia, sempre importante a presença dela. Obrigado também ao Marcelo José, espero que volte outras vezes conosco. E mais uma vez, Marcos Santana, sempre conosco às quintas-feiras também. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta amanhã, 1h30 da tarde, com reprise às 20 horas. E às 10 da noite, né, 22 horas, o Painel Regional, tá bom? Tchau, obrigado.